O sol nasce todos os dias, iluminando cidades, campos e telhados. Durante séculos, essa energia infinita foi vista apenas como calor e luz. Mas na última década, no Brasil, surgiu uma promessa poderosa: transformar esse recurso natural em independência energética. Milhares de famílias acreditaram que, ao instalar placas solares, conquistariam liberdade das distribuidoras, contas de luz zeradas e retorno financeiro garantido. Só que a realidade bateu mais forte que o sol do meio-dia. O que parecia um caminho para o futuro, em muitos casos, se tornou uma estrada de frustração. Por quê? Será que o verdadeiro inimigo da energia solar não está na tecnologia, mas nas regras que a cercam? O que existe por trás da chamada taxação do sol, capaz de transformar um sonho de autonomia em mais uma armadilha brasileira? Mas antes disso, por que tantos consumidores se arrependem logo nos primeiros meses depois da instalação? O que explica que pessoas que instalaram painéis solares, acreditando que nunca mais pagariam uma conta de luz, continuem recebendo faturas quase tão altas quanto antes? E ainda, será que o problema está também dentro de casa? Será que o brasileiro acreditou demais em promessas comerciais sem entender que a energia solar não é mágica, mas exige planejamento, manutenção e responsabilidade? Essa história mistura tecnologia, política, economia e frustração popular. Uma história que começa com uma promessa brilhante e acaba coberta por sombras de regras mal explicadas, marketing enganoso e interesses ocultos. O sol é o mesmo, a tecnologia é confiável, mas no Brasil, até a luz do dia pode virar alvo de taxas e burocracias. No fim, a grande questão é: a energia solar falhou no Brasil ou foi sabotada? E para entender essa resposta, precisamos começar pelo básico: os problemas que o consumidor comum enfrenta já nos primeiros meses depois da instalação. Imagine a cena. Depois de meses de pesquisa, cálculos e financiamento, finalmente as placas solares estão no telhado. O consumidor sente que está entrando para o futuro. Ele olha para os painéis brilhando sob o sol e pensa: pronto, nunca mais vou pagar uma conta de energia. Mas algumas semanas depois, a primeira fatura chega. E junto dela, a primeira frustração. A propaganda prometia economia, mas pouca gente explicou que a conta de luz nunca desaparece. Mesmo quem gera sua própria energia continua pagando a chamada tarifa mínima, também conhecida como custo de disponibilidade. Esse valor serve para remunerar a infraestrutura da distribuidora, que continua conectada à casa. Além disso, somam-se encargos como taxa de iluminação pública. O resultado é que, mesmo com os painéis funcionando, o boleto continua chegando. É o primeiro choque de realidade. Energia solar não é sinônimo de independência total, mas sim de compensação parcial. Se isso já fosse pouco, desde 2023 surgiu outra cobrança, batizada de Fio B. Ela incide sobre o uso da rede elétrica, mesmo quando o consumidor gera parte significativa da própria energia. Na prática, funciona assim. Antes da Lei 14.300, o consumidor injetava excedente na rede e recebia o valor integral como crédito. Agora, quem instalar o sistema depois de 2023 paga uma taxa crescente sobre esses créditos: 15% no primeiro ano, 30% no segundo, 45% em 2025. Esse detalhe pegou muita gente de surpresa. Afinal, boa parte dos vendedores de sistemas solares não destacou com clareza esse impacto. Resultado: o retorno do investimento ficou mais distante e a frustração mais próxima. Mas nem tudo é culpa das regras externas. Muitos consumidores cometem um erro clássico: acreditar que agora possuem energia ilimitada. Chamamos isso de efeito rebote. A família troca aquecimento a gás por elétrico, passa a ligar o ar-condicionado mais tempo, compra eletrodomésticos sem se preocupar com o consumo. O sistema, que foi projetado para um padrão específico de uso, rapidamente se torna insuficiente e a conta, que deveria cair, volta a subir. É como comprar uma caixa d'água maior, mas deixar todas as torneiras abertas. Cedo ou tarde, ela esvazia. Outro problema pouco falado: a manutenção. Os painéis solares são duráveis, mas não são indestrutíveis. Poeira, poluição, fuligem, fezes de pássaros, tudo isso reduz a eficiência em até 30%. Inversores podem falhar, conexões se soltam, cabos sofrem desgaste.
Muita gente instala os painéis e acredita que eles funcionam sozinhos eternamente. Mas sem inspeção técnica e limpeza periódica, o sistema gera cada vez menos energia. A promessa inicial de alta performance se transforma em números decepcionantes no aplicativo de monitoramento. E se já não bastassem as questões técnicas, existe ainda a dependência da concessionária. O sistema de créditos depende da leitura correta da energia injetada e consumida, mas erros acontecem. Um leitorista registra um valor errado, o sistema computa menos créditos e o consumidor só percebe o prejuízo semanas depois. A correção exige burocracia, protocolos, ligações intermináveis, mais estresse para quem acreditava estar livre da distribuidora. Um dos maiores atrativos da energia solar é a ideia de, em poucos anos, o sistema se paga sozinho. E, de fato, em regiões com tarifas elevadas, isso pode ocorrer em 4 a 6 anos. Mas a realidade não é homogênea. Em locais com tarifas baixas, o retorno pode se estender para mais de 10 anos. Se o sistema tiver falhas de instalação ou manutenção, o prazo aumenta ainda mais. Assim, o que parecia um investimento certeiro vira uma dúvida permanente. Será que eu realmente fiz um bom negócio? Tudo isso é agravado pelo discurso comercial. Muitas empresas preferem vender a ideia da conta zerada a explicar detalhes como tarifa mínima, fio B, manutenção e tempo realista de retorno. O resultado é um consumidor mal informado que embarca no projeto cheio de expectativas e depois se decepciona. A primeira camada do problema da energia solar no Brasil não está no sol nem na tecnologia, está no descompasso entre expectativa e realidade. A energia solar continua sendo uma boa alternativa, mas exige disciplina, manutenção e paciência. Quando esses pontos são ignorados, a frustração chega rápido. Mas se esses já são os problemas técnicos e pessoais, o que dizer quando entram em cena as leis, as distribuidoras e o próprio governo? O que está por trás da polêmica chamada taxação do sol? Se as primeiras frustrações do consumidor já seriam suficientes para gerar descontentamento, existe uma camada ainda mais espessa de problemas: a política energética brasileira. Enquanto milhares de telhados brilhavam com painéis solares, um outro movimento acontecia nos bastidores: o incômodo das distribuidoras. Até 2012, a lógica era simples: o consumidor pagava, a distribuidora entregava. Era um fluxo unilateral. Com a Resolução 482 da ANEEL, esse fluxo mudou. O consumidor passou a injetar energia na rede, gerando créditos e reduzindo sua dependência. Na prática, o cidadão comum deixava de ser apenas cliente e se transformava também em concorrente. Para as distribuidoras, acostumadas a controlar o mercado elétrico por décadas, isso foi como perder terreno num jogo que sempre dominaram. Esse incômodo não ficou apenas no campo das ideias. Ele se transformou em lei. Em 2022, foi aprovada a Lei 14.300, que trouxe novas regras para a geração distribuída. Entre elas, o polêmico fio B, uma tarifa pelo uso da rede elétrica. A justificativa oficial era simples: mesmo quem gera a própria energia ainda depende da rede. É justo que ajude a custear essa infraestrutura. Na teoria, parece razoável, mas na prática, a cobrança reduziu drasticamente a atratividade da energia solar para novos consumidores. Juristas e especialistas questionam: será que essa tarifa é constitucional? O argumento é que ela penaliza quem investe em energia limpa, justamente no momento em que o mundo inteiro busca soluções sustentáveis. E mais, o fio B cria uma barreira econômica que afasta famílias de baixa renda. Projetos como Minha Casa Minha Vida, que já inclui sistemas solares em muitas unidades habitacionais, podem perder força. Ou seja, a lei que deveria organizar o setor acaba prejudicando justamente quem mais precisa. Como se não bastasse, um novo fantasma surgiu no Congresso, o PL 4131, que pretende impor um teto para a geração distribuída. Pelo projeto, apenas 30% da energia poderia vir de sistemas solares em casas e comércios. Os outros 70% ficariam reservados às grandes distribuidoras. Na prática, é como dizer: você pode gerar, mas até aqui. O resto continua sendo nosso monopólio. Esse projeto gerou revolta no setor. Para muitos, é a prova de que a taxação do sol não é apenas sobre finanças, mas sim sobre preservação de poder. E as disputas não param por aí. Durante a votação do projeto Combustível do Futuro, o Senado aprovou uma emenda que estendia a isenção tarifária para quem instala energia solar.
solar. O governo tentou barrar na Câmara. O resultado foi um racha indiano. Parte do executivo defende a energia limpa, outra parte vê nela uma ameaça ao equilíbrio fiscal e ao poder das distribuidoras. Ou seja, enquanto o consumidor tenta entender sua conta de luz, políticos e lobistas disputam espaço no tabuleiro energético. A discussão vai muito além de faturas mensais. O que está em jogo é: quem controla a energia do futuro? O consumidor, descentralizado, produzindo no telhado, ou as grandes distribuidoras, mantendo um modelo centralizado de sempre? Esse embate é semelhante ao que vimos em outros setores: táxis contra aplicativos, bancos tradicionais contra fintechs, TV aberta contra streaming. Sempre que a tecnologia oferece autonomia, quem dominava reage. As consequências sociais são profundas. No curto prazo, a taxação do sol pode reduzir o interesse de novas famílias em instalar painéis, tornar inviáveis projetos de habitação popular com energia solar, aumentar a desigualdade no acesso a tecnologias sustentáveis. No longo prazo, pode frear a transição energética, atrasando o Brasil num cenário global que exige cada vez mais fontes limpas. O fio B não é apenas uma taxa, é o símbolo de uma disputa muito maior. Uma luta entre o velho e o novo, entre centralização e descentralização, entre monopólio e autonomia. Mas se essa batalha já parece intensa, ainda falta a parte mais crítica: o risco de que a energia solar, antes vista como símbolo de liberdade e sustentabilidade, se torne tão burocrática e cara que deixe de valer a pena. Vamos entender se estamos caminhando para um futuro onde o sol brilha, mas só para alguns. O sol continua brilhando todos os dias, gratuitamente, mas, no chão, as regras e interesses humanos criam nuvens que podem obscurecer esse potencial. No início, a energia solar foi vendida como a revolução da autonomia. Agora, há quem diga que ela corre o risco de se tornar apenas mais uma ilusão brasileira, promissora no papel, frustrante na prática. O que antes era visto como uma oportunidade de independência começa a se transformar em uma fonte de incerteza. Consumidores que investiram dezenas de milhares de reais se perguntam: será que fiz um bom negócio? Será que um dia vou recuperar esse investimento? E se as regras mudarem de novo? O que deveria ser uma aposta de longo prazo na sustentabilidade virou, em muitos casos, um jogo de risco. O maior medo hoje não é que a energia solar acabe, porque o sol, afinal, não manda boletos. O medo real é que ela se torne economicamente inviável, com tarifas adicionais, retorno cada vez mais distante e regras incertas. O consumidor pensa duas vezes antes de instalar painéis, e se a expansão desacelerar, todo o ecossistema que se formou em torno da energia solar, instaladores, técnicos, pequenas empresas, também pode encolher. É um efeito dominó. Menos consumidores, menos empresas no setor, menos empregos, menos inovação. E aqui mora a maior contradição. O Brasil é um dos países mais ensolarados do planeta. Temos um potencial quase ilimitado para a geração solar. Poderíamos ser referência mundial, reduzir dependência de fontes poluentes e democratizar o acesso à energia. Mas, em vez disso, criamos barreiras. Em vez de incentivar, dificultamos. Em vez de pensar no futuro, preservamos o passado. É como se estivéssemos sentados em uma mina de ouro, mas decidíssemos cobrir a entrada com concreto. No fundo, essa não é apenas uma discussão sobre painéis solares, é sobre poder. Quem controla a energia, controla a economia. Quem controla a energia, controla o povo. Descentralizar a matriz significa tirar poder das mãos de poucos e entregá-lo a milhões. E é por isso que, para muitos, a energia solar representa mais que economia, representa autonomia. Mas autonomia não é algo que os antigos donos do mercado entregam de bom grado. Essa tensão ficou clara quando o termo taxação do sol começou a circular. O nome por si só já carrega indignação. É como se o Estado e as distribuidoras quisessem cobrar por algo que é da própria natureza, como se pudessem privatizar os raios solares. Mesmo que a explicação técnica seja diferente, o impacto simbólico foi devastador. Para o consumidor comum,
A mensagem é clara: até o sol o governo consegue taxar. E em um país onde a desconfiança nas instituições já é alta, essa percepção mina ainda mais a credibilidade do sistema. O que está em jogo agora é um dilema. Se a expansão da energia solar continuar sendo travada, corremos o risco de perder uma oportunidade histórica. Mas, se houver pressão social, ajustes nas leis e maior transparência, ainda é possível transformar essa fonte em protagonista da matriz energética. O futuro não está escrito, está em disputa. A energia solar não vai acabar, mas pode deixar de valer a pena. E quando isso acontece, não é apenas o bolso do consumidor que perde, é o Brasil inteiro que fica para trás em relação ao resto do mundo. E aí voltamos à pergunta inicial: será que a energia solar falhou no Brasil ou foi sabotada? O que aprendemos com essa história de promessas, frustrações e disputas de poder? O sol nasceu hoje, como sempre. Brilhou sobre casas, prédios, campos e ruas do Brasil. Ele não mudou. O que mudou foi a forma como escolhemos aproveitar ou desperdiçar essa energia. No começo deste documentário, fizemos 3 perguntas. Agora é hora de voltar a elas. Descobrimos que a resposta vai muito além da conta de luz. O Fio B, a Lei 14.300, o projeto que tenta impor um teto à geração distribuída. Tudo isso mostra que o debate não é apenas técnico, mas político e econômico. A energia solar desafia um modelo de poder centralizado e quem domina o mercado reage. Vimos que, para muitos consumidores, a frustração começa na primeira fatura. Tarifas mínimas, efeito rebote, manutenção esquecida, erros de leitura. A ilusão da conta zerada se desfaz rapidamente. Não porque a tecnologia não funcione, mas porque as expectativas foram mal construídas. Às vezes por vendedores apressados, outras por consumidores desinformados. Será que o problema está dentro de casa? Sim, parte das decepções vem do próprio uso, consumo exagerado, falta de acompanhamento, descuido com manutenção. A energia solar não é uma máquina mágica que elimina contas, é uma ferramenta que exige disciplina. Mas quando somamos as falhas individuais aos obstáculos políticos, o peso se torna insuportável. Então, afinal, a energia solar falhou no Brasil? Não. O que falhou foi o sistema que a cerca. Falhou o marketing que vendeu ilusões. Falhou a regulação que criou insegurança. Falhou a política que protege monopólios. Falhou o planejamento de quem acreditou em mágica. A tecnologia em si continua sólida, eficiente, confiável. O sol segue brilhando. E é aqui que chegamos ao ponto crucial. A energia solar não é apenas uma questão de economia doméstica. É um símbolo. É o cidadão comum se tornando também produtor. É o poder saindo das mãos de poucos e indo para milhões. É a chance de descentralizar, democratizar e tornar o Brasil menos dependente de modelos ultrapassados. E talvez seja justamente por isso que ela enfrenta tantas barreiras. Então, afinal, a energia solar falhou no Brasil? Mas a pergunta final não é se a energia solar falhou. A pergunta é: vamos deixar que ela fracasse? Porque o futuro ainda está aberto. Projetos podem ser alterados, leis podem ser revistas, a pressão da sociedade pode mudar decisões políticas. Mas, para isso, é preciso entender o que está acontecendo. É preciso questionar, cobrar e participar do debate. Porque, no fim, o que está em jogo não é apenas a conta de luz, é a forma como escolhemos produzir, consumir e compartilhar energia. É a liberdade de decidir se o sol, que nasce para todos, vai continuar sendo de todos ou se será transformado em mais um negócio controlado por poucos. O sol nasce amanhã. A questão é: quem vai se beneficiar dele? Você acredita que a energia solar ainda tem futuro no Brasil? Ou acha que ela já foi sufocada pela burocracia, pelos lobbies e pela ganância? Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e participe dessa discussão, porque o futuro da energia não pode ser decidido apenas por quem lucra com o modelo do passado.